Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do GEB, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Hoje vamos prosseguir estudando a lição Antes de Servir, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a criatura a arte de servir. Se nos foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isso corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podemos começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes participar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Então vejamos, aqui Emmanuel vai nos fazer um convite para que possamos verificar na arte de servir o grande ponto de mudança e de evolução do espírito. Emmanuel, ao comentar o que está posto no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, em que, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, nos convida a refletir na importância de estarmos trabalhando em favor de nós e em favor do nosso irmão. O exemplo maior é Jesus, que passou aqui pelo planeta Terra, objetivando dar o exemplo de servir sem distinção a todos. E a arte de servir, nós vamos poder perceber isto em tudo, na natureza, no reino vegetal, no reino animal, no reino mineral, e em todos os pontos do planeta Terra, a gente percebe o trabalho, a arte de servir
em favor do bem de todos, do bem coletivo. Então, a prática do bem é para nós, nessa lição, o convite de melhoramento, como aqui Emmanuel fala, né? De que é o melhoramento dos valores do patrimônio universal. Aquele que se dedica a doar algo de si em favor do próximo, efetivamente está exercendo essa arte de servir e colaborando para o bem comum, para o bem coletivo. E o que é interessante na lição é que todos, sem distinção, estão sendo convocados à cooperação geral, mas a livre aceitação do dever de servir faz parte da escolha de cada espírito reencarnado aqui no planeta Terra. Quando a gente oferece o melhor de nós, obviamente, nós estamos contribuindo para que o melhor no outro apareça, né? E, obviamente, que isso contribui para o bem comum, para o bem coletivo. Portanto, cabe-nos ainda uma reflexão. Somos canais vivos de Deus, né? Nós devemos sempre fazer mais, trabalhando mais. Como Emmanuel aqui aponta, dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. Que possamos aprender com a natureza, em que as folhas de uma árvore caem, logo florescem, né? Uma árvore vai servir para curar uma determinada enfermidade, essa é a finalidade de servir daquela árvore. Uma outra árvore será utilizada para a construção de um abrigo, de uma residência. Então, as pedras, né? Elas contribuem na construção do lar, de uma residência, como elas contribuem para servir calçando as ruas, os caminhos. Enfim, aqui no planeta Terra, ou seja, como o próprio Emmanuel coloca, na casa planetária, cada objeto encontra o seu lugar próprio e cabe a decisão do indivíduo, do espírito, a arte de servir. E todos têm condições de servir. E o convite é para que nós possamos começar hoje. Em todas as vezes, então, que eu ofereço um ombro amigo, que eu dirijo uma palavra de conforto a um irmão, quando eu levo um agasalho àquele que necessita, quando eu dou um alimento, ou quando eu levo já o alimento preparado para matar a fome de alguém, todas essas ações são ações que me convidam a servir, objetivando o melhoramento próprio e o bem do irmão que necessita. E esses espaços que atuamos é para nós um local sagrado onde cada um vai ter a oportunidade de exercitar o seu melhor, trabalhando, fazendo mais em benefício do outro.
Os convites são imensos, eles estão por toda parte, principalmente nesses tempos de pandemia, onde as dificuldades se multiplicam, as necessidades se tornam prementes, que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, fazer o bem, dar algo de nós, objetivando o nosso aprimoramento, pois todas as vezes em que eu saio de mim e vou em direção ao outro, eu vou para auxiliar o outro, o maior beneficiado e o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Aprendemos com Cristo, com o Filho do Homem, com Jesus, que veio para servir, dando-nos o exemplo maior de ir sempre em direção ao outro para promover a melhora de nós mesmos. Que Jesus possa abençoar a todos nós e que sua paz estenda à humanidade inteira. Que assim seja.